iniciamos o estudo do instinto e a inteligência, o que é instinto e o que é inteligência, e podemos, como Macedo iniciou, o item 11, né, que eu vou estudar hoje, vou comentar com vocês o item 14. Mas, relembrando a introdução deste capítulo, qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Para iniciar como uma reflexão, uma provocação, eu perguntaria o nível em que o Homo sapiens se encontra, que somos nós. O que é que você acha no nível em que nós já atingirmos? Já temos o grau de inteligência elevada? Já dominamos os nossos instintos primários? Porque o nosso cérebro ele é dividido em três partes. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vai falar dos três andares do cérebro. E que o cérebro térreo, o primeiro andar, que é o cérebro mais primitivo, e que segundo o Dr. Musaki, ele vai dizer que o cérebro reptiliano, aonde fica arquivado ou arquivadas os nossos instintos primários, tem aproximadamente 300 milhões de anos. Significa que, na linha do tempo, a evolução genética, a evolução do nosso instinto, seguindo para uma inteligência que já conquistamos, rumo ao superconsciente, rumo a uma consciência estelar, uma consciência divina, significa que esse cérebro reptiliano, aonde está arquivado esses instintos, não é? Que é o instinto de defesa, o instinto de um bebê, não é? Quando grita, que não consegue ainda verbalizar, ele tem um instinto de chorar, de chamar atenção. Né? Então, nós já passamos por esse período e que era muito mais forte, muito mais atuante os nossos instintos e que ao longo de milhões de anos nós fomos gradativamente dominando, modificando de acordo com a evolução moral e espiritual do espírito encarnado. Então, o espírito encarnado, habitando transitoriamente um corpo, e que logo no seu início primeiro era puro instinto, mas na medida que o ser evolui, ele vai diminuindo a parte instintiva e vai ganhando lucidez espiritual. Por isso que o segundo andar do nosso cérebro é onde fica arquivado ou arquivada as nossas atuais situações dos dias atuais, aonde fica registrado os conhecimentos que estamos adquirindo na atualidade, fica nessa segunda parte do cérebro que André Luiz narra. E o terceiro andar do cérebro, que é o superconsciente, que é as nossas aspirações futuras, que doutor Inodi e doutora Irvênia vai publicar um livro cujo título do livro se chama O Cérebro Triuno. Triuno porque são três andares, e que nós, que temos essa estrutura mental, não imaginamos
quantos milhões de anos estamos nessa peleja, não é? Nessa luta titânica, modificando a nossa estrutura morfogenética, o nosso corpo. Daqui a alguns milhares de milênios no futuro, a nossa estrutura biológica, o nosso cérebro terá outro padrão mental. E vocês estão vendo acontecendo isso. Vocês não estão prestando atenção? O que está ocorrendo ao derredor de cada um de vocês, com o aumento, vamos dizer assim, de uma nova raça humana já está surgindo entre nós com outra estrutura genética que é mais inteligência, mais sabedoria do que instinto nosso. Eu vou citar um exemplo. Não vou entrar aqui na questão, que há 3 aspectos do autista, mas vocês já prestaram atenção o número de TEA, o número de autistas no mundo inteiro? Daqui a 20 anos, há uma considerável população de bilhões, de milhões de autistas. Esses autistas têm um padrão mental muito mais perceptivo, muito mais receptivo, é mais inteligência, é mais amorosidade do que instinto. A pineal desses autistas, dessas gerações de jovens, não é, que está aí e que vai aumentar ainda muito mais, eles têm uma pineal diferenciada da nossa. É uma geração mais dócil. É o que alguns estudiosos da pedagogia nos anos 70, há 50 anos no passado, eles estavam identificando em crianças com a aura azul e outras crianças com a aura dourada. Eles chegaram à conclusão que são crianças índigo, crianças que têm um padrão diferenciado do nosso, que estamos aqui nessa sala. Não é? Então aí, James, e qual é a relação que você quer fazer com o instinto? É que essa geração que faz parte da transição planetária, a transição planetária, já estamos no olho do furacão da transição planetária. A transição planetária passa pela metamorfose, pela transformação da diminuição dos nossos instintos para a angelitude, para a inteligência focada na amorosidade. E Kardec, nesse item 14, ele vai nos dizer que o espírito é que comanda toda essa estrutura desta tecnologia, que eu chamo tecnologia. O corpo físico é uma tecnologia super avançada, é uma armadura, é um equipamento tecnológico que o espírito utiliza para reencarnar. É algo assim fantástico. E Kardec vai dizer no item 14 a intervenção espiritual sobre o desenvolvimento do instinto e da inteligência. À medida que o espírito vai se moralizando moralmente e espiritualmente, o que acontece? Ele vai intelectualizando a matéria. Intelectualizando a matéria significa que a matéria do corpo físico e do mundo aonde nós habitamos, ele vai se transformando, Anderson. O planeta vai se envolvendo. Semana passada eu gravei uma mensagem de Satya Sai Baba, eu posso colocar de novo aí, sobre a vibração da Terra.
essa vibração da Terra, a luz está chegando para todos, significa que nós estamos nos espiritualizando mais e os nossos instintos estão sendo domados pela espiritualização que vocês estão adquirindo. E vocês percebem claramente o padrão em que nós estamos aumentando com alguns fatos que, com o dia a dia que acontece lá fora. As pessoas que estão lá fora, todos não estão no mesmo padrão energético que nós estamos. Então, quando ele diz assim, eu fiz esse preâmbulo todo para mostrar que nós estamos evoluindo, e Kardec, na sua dialética do século XIX, ele quer dizer mais ou menos isso. Enfim, uma outra hipótese do desenvolvimento do instinto, que de resto se alia perfeitamente à ideia de uma unidade de princípio. E o que é uma unidade de princípio? Aqui nesta sala temos 13 pessoas, 13 indivíduos, 13 personalidades dentro desta sala, que forma uma unidade, que forma um só pensamento, que forma uma egrégora espiritual. E que nós estamos criando uma afinidade, uma sincronicidade mental. Percebeu? Entre os 13 que está aqui na sala, eu, James Ney, os 12, Irá, Ivete, Luiz Carlos, João Lopes, todos vocês, 12, com James, 13. Só que vocês 12, com a consciência de vocês, nesta unidade que nós nos encontramos, não é? Boa noite, Macedo. Vocês, sincronicidade, no mesmo desenvolvimento intelecto-moral, os seus instintos já foram domados, mas só que quem está aqui na sala é James. Ele ainda está com pensamento rudimentar. Ele ainda está com pensamento fora da sincronicidade que Anderson, que Edna, que João Lopes, que Maria Freitas, que Ivete, Irá, todos vocês. Aí só há um único caminho. Ou eu me coaduno com a evolução, o desenvolvimento intelectual, moral e espiritual que lhe leva a domar o instinto, ou eu só tenho um único caminho: ser retirado desta sala, porque eu ainda não tenho capacidade de estar no mesmo princípio de unidade de pensamento. Aí o que é que Macedo vai fazer comigo? Macedo, ele vai dizer, olha, o James realmente ele não pode fazer parte deste princípio de unidade porque ele ainda é rudimentar. Aí Ivete vai perguntar para Macedo, sim, Macedo, o que é que nós vamos fazer com James? Aí Anderson Castro vai dizer, olha, só tem uma alternativa com James. Primeiro, expurgar James desta sala e mandar ele para uma sala primitiva em outro mundo completamente diferente para ele aprender. Quando ele for para outra sala de aula, que é um mundo mais primitivo, o mundo ainda existe, o instinto, a selvageria, ele vai aprender. Quando ele evoluir, ele volta de novo aqui para a sala. Eu estou tentando ser, não é, Macedo, de forma bem... Cortou o cabelo, hein, Macedo? Tá mais jovem. Né? Então, aí João Lopes vai dizer, mas você não pode, Macedo, dar uma oportunidade a James se ele continuar aqui na sala? Vamos ver. Enfim, preste bem atenção. João pergunta, será que James pode continuar nessa sala? Vamos ver o que é que vai acontecer com James. Enfim, uma outra hipótese,
que de resto se alia perfeitamente à ideia de unidade de princípio, resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual com o corporal. Olha aqui, João Lopes. Se nós estamos aqui numa unidade, vamos citar aqui o nosso grupo, que aumentou agora para 15. Se nós estamos na unidade de 15, nós estamos, ou vocês têm dúvida que, vocês que estão na residência aí de vocês acham que estão soltos aqui dentro desta sala? Vocês acham que vocês não estão conectados com o seu mentor espiritual, com as esferas espirituais, com a egrégora espiritual da Casa do Caminho? Claro que estamos. Ou você está no mesmo diapasão, nessa mesma vibração, e vai manter essa conexão com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual interfere na vida de João Lopes, na residência de João Lopes, na vida de Maria Freitas, de Ira Campos, de Anderson, de Antônio, Rafael, Luiz, Joelma, Ivete, Dona Dalva, todos que estão aqui. É claro que sim. Os espíritos influenciam em nossas vidas. Qual foi a resposta? Bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Conduzir o pensamento, Macedo, significa que eles, os espíritos, sintonizam conosco com a nossa lei de afinidade mental. Então, se você ainda tem um lado muito instintivo, você ainda está no mesmo padrão de espíritos que ainda tem um padrão de instinto primário. Percebeu? Aí eu quero saber se vocês vão me expulsar da sala. Vamos lá. Não é isso, Macedo? Os 14... A sala tem 15 pessoas com eu. Vamos reunir os 14 e vamos ver o que é que vocês vão fazer no final com o pobre do James Ney. Sabe-se atualmente que alguns espíritos desencarnados têm como missão velar pelos encarnados, dos quais se convertem em protetores e guias que os envolvem com seus fluidos, ou fluido cósmico, ou plasma divino, como eu falei recentemente. Eu dei uma aula sobre magnetismo e plasma divino. Eu vou colocar essa aula para vocês, que foi fantástico. Eu fiz uma abordagem sobre magnetismo e plasma divino. Então, esses desencarnados, Anderson, eles interferem em nossas vidas através deste plasma divino, dessa energia mental que nós expandimos, não é? E aí ele diz assim, de eflúvios fluídicos, e que o homem atua frequentemente de maneira inconsciente sob a ação desses eflúvios. Ou seja, cada um de vocês que estão aí na sala, na residência, em qualquer parte da sua residência, você é uma antena parabólica captando esse plasma divino, esse fluido cósmico, esse magnetismo. É com esse magnetismo que você vai manipular as formas, pensamentos que é produzido. Então, quando você muda a sua forma de pensamento, que você vai domando os seus instintos mais profundos, a sua energia vai ficando mais vital, vai ficando mais translúcida. Você é todo amor. E o instinto vai gradativamente desaparecendo por definitivo. Porque os espíritos, os mundos mais evoluídos, que são mundos perfeitos, os habitantes de Júpiter, de Saturno, vou repetir, os habitantes de Júpiter, existe mais instinto. Os mundos de espíritos elevados, não existe mais instinto.
Lembra aquele filme lá de Jornada nas Estrelas? Alguém lembra do filme? Alguém está lembrado lá daquele filme? Que eu coloquei lá aqueles 7 minutos lá. Existe mais instinto? Então, quando Kardec diz assim, sabe-se ainda que o instinto, por si mesmo, produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, entre os seres nos quais a razão é frágil. Você sabe o que significa isso? Que nós somos crianças. Literalmente, nós somos crianças. A raça humana, ao olhar de outras civilizações, de outros habitantes muito mais evoluídos, sabe o que a gente é, Anderson? Criança, Anderson. Com birra. Hoje cedo eu fui na padaria, na outra avenida, comprar pão. E tinha uma criança de 4 anos, num passeio, na porta da casa, aos berros. O decibéis de um choro de uma criança de 4 anos é muito mais forte do que um trio elétrico. A criança berrava, Anderson. Eu fui comprar o pão em outra avenida, na avenida principal. Eu moro numa rua paralela a essa avenida. Lá da padaria dava para ouvir os berros da criança. E aí, quando eu voltei, eu disse assim, mas por que essa criança está berrando? Quando eu me aproximei da criança, uma mãe muito jovem, o outro, uma criança de 3 anos, irmãos ambos, e o menino de 3 anos estava com o celular na mão, brincando. E eu perguntei, mas por que ele está assim, gritando, desesperado? É porque o outro irmão está com o celular, ele quer o celular e eu não vou dar o celular. Ele berrava. Aí ele se jogou no chão, sabe? É aquela hora que dá vontade de dar um cascudo, mas não pode. Não pode. E a minha mãe, ela estava na porta, na janela, e ouvindo o escândalo. E ela me perguntou, mas por que aquele garoto tá nesse escândalo? Minha mãe, é porque a mãe tomou o celular dele e deu ao outro irmão. Aí minha mãe virou e fez assim, essa minha mão aqui que eu tenho. Eu bati tanto em você, Jamisnei, quando você dava esses escândalos, eu curava a sua birra através do tapa. Aí eu disse, minha mãe, hoje não pode mais fazer isso, né? Hoje a educação é outra. O que é que eu estou querendo dizer? É que nós estamos, Anderson, num processo de transmutação. Pesquisa aí depois o que é a transmutação. Transição é uma coisa, a transmutação do ser. Nós estamos sentindo neste exato momento as mudanças que o mundo está passando, que nós estamos passando. E que esse instinto de selvageria, com todo o desenvolvimento tecnológico, ainda é presente. O último relatório de ontem, na faixa de Gaza, pela ONU, 42 mil vidas ceifadas, 80% dos 42 mil, crianças, mulheres, adolescentes mortos. Milhares desaparecidos porque o instinto de outro grupo atacando a faixa de Gaza e matando civis. Qual é a resposta que vocês, mamãe, que está aqui na sala, vocês que são mães, o que você diria para teu filho? E seu filho responder, mamãe, cadê a minha perna? Eu quero a minha perna de volta, mamãe. E a mãe, isso foi na faixa de Gaza no início desse ano. Um garoto de 8 anos perdeu a perna por conta da guerra. Ele ficou debaixo dos escombros e teve que amputar a perna sem anestesia. A mãe pegou uma perna mecânica,
e foi dar a ele. Ele disse: mamãe, eu não quero essa perna. Eu quero a minha perna porque eu quero voltar a jogar bola. Você, Dona Irá como mãe, Dona Edna, Joelma, Ivete, Maria Freitas, Jaguar, Dona Dalva, Elcia, hein? A gente está vendo isso enquanto um país está atacando o outro e eles comemoram em rave. Cada baixa que é dada em Gaza, eles fazem festa de rave, música eletrônica, que a letra das músicas eletrônicas matar, destruir na faixa de Gaza. Nós estamos em pleno século XXI com esse desenvolvimento tecnológico, essa parte de instinto, de crueldade, ainda faz parte de uma faixa vibracional desses indivíduos que ainda vibram nesse padrão instintivo e que um dia eles vão ter que ser retirados desta sala de aula que se chama planeta Terra. O planeta Terra é uma sala de aula. Esses indivíduos que ainda têm a predominância do instinto, eles vão ter que ser separados. Foi por isso que Jesus lança a proposta da parábola do joio e do trigo. Deixai que ambos cresçam. Ao crescer, nós vamos identificá-los. Quem é joio, Anderson? E quem fugir agora, joio e trigo. Então aqui na sala, eu sou o joio, vocês são o trigo. Ô James, você é um joio, você é uma erva daninha, você está trazendo problema aqui para a sala. E aí Anderson passa um zap para Macedo. O Macedo diz assim: eu vou ter que consultar a Dona Joelma, vamos fazer uma assembleia sem a presença de James. E aí Anderson disse: olha, ele está criando problema, o que é que faz com ele? Rapaz, bora expulsar ele bora expulsar ele, porque ele é um joio e que ele pode contaminar todo o grupo. E o que é que faz? Deixar que ele cresça. Quando ele crescer, a gente vai identificar que tipo de joio é James Ney. Aí, e que eu achava que ele era meu amigo, Carlos Macedo, eu achava que ele era meu amigo. Aí o que Macedo faz comigo? Ô Anderson, bora mandar James para o planeta Chupão, o planeta primitivo. Retira ele daqui porque ele é uma erva daninha. Quando ele aprender, ele volta. Você não vai fazer isso comigo agora não, né, Macedo? Abra aí o microfone. Eu estou criando uma metáfora. Vocês perceberam, meus amigos? Percebeu, Anderson? Eu estou criando uma metáfora. Então é isso que está acontecendo quando eu grifei aqui essa parte, que eu achei muito interessante. Ora, de acordo com essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma, nem da matéria. Ele não pertenceria ao ser vivo, mas seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririram a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Então, James, você está querendo dizer que o mundo de provas e expiação ainda é uma sociedade que o instinto ainda prevalece? Sim. E que nos mundos mais regenerados o instinto já está deixando de existir. E que nos mundos mais evoluídos, de espíritos mais puros, o que prevalece é o amor, a bondade e a compaixão. A Revista Espírita de 1868, e que eu gravei, tem lá gravado, eu posso mandar para vocês aí, tá lá no nosso canal. Eu gravei, acho que 6 capítulos, ou foram 5 capítulos,
de os habitantes de Júpiter. Esses habitantes de Júpiter, as raças inferiores de Júpiter, os seres mais inferiores de Júpiter, não têm instinto. São animais que têm outro nível de elevação bem diferente dos nossos. A relação dos jupiterianos, ele retribui com amor. E quando você vai dando ternura, compaixão, carinho ao animal, o instinto, um exemplo, o instinto do gato vai se transformando porque você dá amor. Mas não foi isso que aconteceu com o gato de minha mãe. Eu moro no prédio, minha mãe mora no térreo, eu moro no primeiro andar. É um prédio de apartamentos. E o nome do gato de minha mãe é Van Damme. É um gato peludo. Ele tem 7 anos, esse gato. Essa semana ele entrou aqui em casa, foi no banheiro, urinou no banheiro, em cima do meu tapete. Eu chamei a atenção dele e limpei o tapete. Quando foi à tarde, Anderson, Van Damme, o nome dele é Van Damme. Ele entrou de novo, eu tinha lavado o tapete, botei outro tapete, ele chegou no banheiro, urinou de novo no mesmo lugar. Aí, Anderson, eu não aguentei. Eu dei um esporro no gato e disse a ele que se ele repetisse, ele ia apanhar. Bom, quando foi à noite, eu estava no apartamento de minha mãe, que o gato é dela. Ele estava dormindo no sofá. Eu sentei ao lado dele, preste bem atenção. Quando eu fui passar a mão na cabeça de Van Damme, Van Damme, coisa linda, ele me deu uma azunhada, ele olhou para mim feroz e disse, sim, você estava me maltratando, eu vou lhe dar uma resposta com uma patada, com a arranhada que ele me deu. Você percebeu onde eu estou querendo chegar? Se eu tratasse Van Damme bem, Van Damme, por que você urinou, meu filho? E desse carinho a ele, ele não iria sentir a minha frequência, a minha energia negativa de raiva que eu joguei em cima dele. Então, em Júpiter, os seres mais inferiores, na escala da evolução espiritual, eles recebem muita amorosidade. E vocês veem muito isso com os seus animais. Quanto mais vocês dão amor, carinho aos seus animais, eles modificam. Eles vão mudando, sim, na escala da evolução cósmica, Macedo. Todas as formas de vida evoluem. O gato de hoje, o cão de hoje e amanhã serão espíritos, seres muito mais evoluídos em outros mundos, em outros planetas. Não é? Tem aqui, esse livro aqui, Cidades Espirituais, está vendo aqui? Cidades Espirituais. É um livro do meu amigo Luiz Rivas, que ele escreveu um livro que tem aqui uma colônia, é uma colônia espiritual que trata exclusivamente da evolução espiritual dos animais, que agora aqui eu não estou me lembrando, mas é uma colônia espiritual aonde os mentores espirituais têm uma grande colônia no plano espiritual para cuidar da evolução dos animais na Terra, que vai modificando os seus instintos de acordo com a evolução de toda a estrutura arquitetônica do planeta físico e das regiões espirituais, dos umbrais, das colônias espirituais. Então, quando ele diz aqui, seria como o andador que sustenta a criança que ainda não sabe andar. Mas, do mesmo modo que a criança deixa de usar o andador gradualmente, à medida que ganha equilíbrio, não é? Os espíritos protetores deixam seus protegidos liberados à medida que se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência. Opa! Aqui tem um problema, Macedo. Aqui tem um problema, Macedo. E qual é o problema, meus amigos? Existe livre-arbítrio? James, existe livre-arbítrio? Nós temos um livre-arbítrio total?
Hã? Macedo agora se consertou na cadeira. Ele fez, quando a gente que faz leitura de expressão corporal, né? Macedo agora mexeu com meu amigo Macedo. Existe livre-arbítrio? A pergunta 459, eles influenciam constantemente em nossas vidas. De ordinário são eles, esses espíritos na outra sociedade, na outra dimensionalidade, é que interfere na vida de cada um de nós. Então ele está dizendo aqui, eu vou repetir, viu, Macedo? Aqui, seria como o andador que sustenta a criança. Lembra quando os nossos filhos eram crianças que a gente segurava na mão? Não era isso, Anderson? É ou não é, Anderson? E que você foi ganhando segurança, seus pais foram lhe dando a confiança e você não precisava mais de andador. Assim é essas sociedades do mundo espiritual, esses espíritos mais evoluídos, que nos vê como crianças no jardim de infância. O jardim de infância é o planeta Terra, dentre milhões e milhões das moradas da casa do meu pai. E aí ele diz aqui que eu achei interessante. Seria como o andador que sustenta a criança, que ainda não sabe andar, mas do mesmo modo que a criança deixa de usar o andador gradualmente, à medida que ganha equilíbrio, vírgula, os espíritos protetores deixam seus protegidos liberados à medida que se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência. Eu acho que aqui, Macedo, meus amigos, eu vou terminar esse item 14, porque na próxima semana a gente estuda o item 15. Assim, olha o que ele diz. O instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, teria uma inteligência estranha. Peraí, já. Kardec está dizendo isso no século XIX. O que a neurociência está nos dizendo hoje? O que André Luiz nos apresenta no livro Evolução em Dois Mundos, que Macedo gosta muito desse livro, e que lá tem um capítulo que fala sobre a inteligência do átomo, a inteligência das bactérias. Teria uma inteligência estranha na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que induziria a fazer inconscientemente para seu bem o que fosse ainda incapaz de fazer por si própria, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, assim como acontece com o homem durante a infância e nos casos de idiotice e de afecções mentais. Disse, proverbialmente, que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Tal dito é mais verdadeiro do que se supõe. Esse Deus não é senão o Espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger pela própria razão. Ou seja, vocês não acham que Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, junto com Ronald Reagan, anos 80, Macedo, você como professor deve lembrar dessa história, a Guerra Fria, a Terceira Guerra Mundial estava para acontecer na década de 80, e estourar a Terceira Guerra Mundial, anos 80, o planeta Terra tinha mais de 3 mil ogivas nucleares que poderia dizimar a raça humana na face da Terra. E quem era o presidente naquela época? Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Anos 80. Né? Naquele momento, os espíritos
os tutelares espirituais, os diretores espirituais, sim, interferiram diretamente sobre essas duas potências mundiais. Espera aí, vamos dar um basta, porque se a gente não dá uma freada, eles vão destruir o planeta, vão se autodestruir, porque uma criança dentro de uma casa se autodestruindo, eu não vou permitir isso. E aí o que aconteceu? Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan. Aquele período foi o período onde houve o maior desenvolvimento tecnológico para os investimentos das descobertas de investimento dos satélites, do Viking, não é? Da Voyager, que foi o primeiro satélite teleguiado pela NASA. Então, eles conseguiram, os espíritos tiraram a atenção mundial, fazendo com que esses homens buscassem outras alternativas. Então, eles, sim, interferem diretamente na nossa vida quando percebem que nós estamos em risco planetário. Percebeu? Aí surge quem? Bill Gates, surge Steve Jobs. O que nós hoje temos aqui, em benefício a Steve Jobs e Bill Gates. Eles investem na tecnologia. Agora, nos nossos dias atuais, nós estamos vivendo uma pandemia que os espíritos obsessores têm utilizado a tecnologia para nos obsediar. Eu vou ser bem mais direto para cada um de vocês. Muitos de nós estamos sendo chipados. Sabe o que é chipado? Nós estamos praticamente teleguiados pelo celular. O celular tem uma frequência, o WhatsApp tem uma frequência. Esses espíritos das sombras, que têm um desenvolvimento tecnológico muito grande, não se enganem, espírito inesclarecido, obsessores, coisa nenhuma. Existem vários espíritos inteligentíssimos que utilizam a inteligência para o mal, para dominar uma coletividade humana, uma raça humana por inteira. Eles têm desenvolvido uma tecnologia de vibrações energéticas que sintonizam com a vibração do padrão do nosso celular, da nossa frequência, e deixa a gente telementalizado. O que eu vi hoje na criança aí berrando porque queria um celular. Tem pessoas que estão doentes com problema de depressão porque qual é a diferença da maconha, da cocaína, do cigarro, da cerveja, da bebida alcoólica e do celular? Tem pessoas que estão se auto-obsediando por conta dessa sintonia. Mas, James, aonde é que você quer chegar com isso? Esse texto aqui no final ele diz: enquanto a humanidade tiver comportamento de crianças e que ainda precisa de um andador, estaremos sempre apoiando vocês. À medida que vocês vão se modificando moralmente e espiritualmente, vamos tirando o andador e vocês vão andar por si mesmo, porque vocês já adquiriram uma maturidade espiritual. Já deixaram o mundo de provas e expiações e está agora no mundo de regeneração. Então agora eu abro para a participação de vocês. Ok? Vamos lá? Eu acho que nós devemos desenvolver a capacidade de discernimento, não se permitir influenciar, né? E não tirar. Será que determinado... Se bem que tem a seleção natural que Deus está fazendo, cada um fazendo a sua seleção natural, né? E será naturalmente levado para um outro planeta, para não perturbar o desenvolvimento e o progresso. Quer dizer, aí entra justamente o livre-arbítrio, né? Vamos levar agora a sério. James agora, Pena, não é a pessoa James, mais um exemplo, né? Se James realmente, né, no uso do livre-arbítrio, ele está abusando, mas
realmente chega um momento que o livre-arbítrio vai ser cessado. Deus vai lá e interfere no livre-arbítrio e James não vai deixar de existir. James vai continuar com a sua vida, que é um ser agora imortal, criado por Deus, mas Deus vai recolocá-lo onde melhor ele possa, né, se ajustar com as próprias leis da consciência para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, aprendendo pela dor, pelo sofrimento, pelo desafio, ele vai ter que passar pelos seus processos. Momentaneamente vai achar que é uma punição, que é um castigo, mas na verdade vai ser uma oportunidade que Deus vai estar dando a gente, se reajustar com a consciência num planeta mais inferior, onde ele vai sentir um pouco rebeldia, né? Porque vai se sentir deslocado do seu contexto de antes, mas é a misericórdia de Deus agindo para que James desperte para a realidade. Então, colocando nesse sentido, né, Jean, deixando dar risada agora levando para o lado sério, eu não queria tirar você da sala, não. Eu não quero tirar você do planeta Terra, mas você como exemplo, né? Deus com certeza vai usar os seus mecanismos, os seus recursos, que ele é soberanamente bom, sabe, misericordioso e justo, né? Então, chega um momento em que, como é que eu digo? Por não permitir mais você se comprometer com as leis, por não deixar atrapalhar o progresso dos outros que precisam, né, evoluir, então Deus faz as suas interferências, que é sempre sábia, justa, misericordiosa. Poxa, muito bem, viu? Eu também, né, Jean? É? Eu também estou nesse contexto, o senhor também, viu? Olha, meus amigos. Não tirar só Jame, não, Luiz também, viu? Você percebeu, na realidade eu criei uma situação, né? Eu fiz uma comparação para mostrar a vocês o que de fato está acontecendo. E que vocês que estão aqui na sala, é que tem a decisão de mudar ou não. De ser como o Anderson colocou, não, James, você é um trigo. Mas Teresa poderia dizer, não, mas eu acho que James Anderson, você disse que James é trigo, mas ele tem algo do joio. Aí Anderson pergunta a Teresa, mas por quê? Eu acho que ele tem o joio porque ele ainda tem um instinto ainda muito presente. Aí complica agora, né, Anderson? Eu estou complicando a situação numa dinâmica aqui, que se você levar isso para a escala global, pela intervenção das inteligências divinas, antes, é isso que está acontecendo mesmo. Vocês não viram, não? O que aconteceu com a pandemia de 2020? Milhões de pessoas morreram. E Divaldo psicografa o livro onde Filomeno de Miranda fala sobre isso. A separação do joio e do trigo. E ainda ele vai mais longe. Regiões do umbral, da cidade inteira, e levada para planetas primitivos, semelhante ao planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás. Como o nosso planeta era 1 bilhão de anos atrás. Filomeno de Miranda mostrou isso, o que está acontecendo. E ainda está, a transição planetária ainda está acontecendo. Então, meus amigos, é para as nossas reflexões, porque cada um de nós temos como é que se diz assim, um ato de ação, não é? Que nos leva a ter certos comportamentos que depois a gente se arrepende, não é? Como aquela mulher, aquela médica, que eu acho que numa sinaleira, dois irmãos estavam na moto, discutiu com essa médica ali no bairro de Ondina, e aí ela foi atrás com o carro, e parece que ela meteu o carro em cima daquele casal, aqueles 2 irmãos, e eles morreram. E a médica, que era espírita, ou melhor, ela frequentava um centro espírita aqui em Salvador, ela foi condenada. E quando perguntaram a ela disse, eu agi de forma instintiva. Não controlou.
O que os soteropolitanos fizeram com aquela médica? Vocês lembram? O que foi que nós fizemos com aquela médica? O condenamos. A mídia massacrou a pobre da mulher. Mas James, ela matou, eu sei. Ela tirou uma vida em um ato instintivo que poderia ser qualquer um de nós. Mas o que foi que a mídia fez? Condenou ela, executou a pobre da mulher, acabou com a vida da mulher. A nossa atitude, a nossa ação. É por isso que o Evangelho nos ensina a domar os nossos instintos através da vivência do Evangelho de Jesus. Vocês viram aí o que aconteceu na última eleição de 2022. Pessoas atacando, destruindo Brasília. Pessoas orando para um pneu de trator, Anderson. Peraí, Anderson, aí também é demais. Colocando o celular em cima da cabeça para manter contato com os extraterrestres. A resposta não é James que vai dar, não. Mas Gustave Le Bon, um psicólogo francês, ele escreveu um livro que se chamava A Psicologia das Massas, e que Jung depois iria escrever sobre a psicologia das massas. Nós, 15 que estamos aqui no grupo, somos incapazes de tirar a vida de alguém. Mas se individualmente, mas se a gente se juntar os 15 e ficar revoltado por certa atitude e ação de alguém, nós somos capazes mesmo de ter atos violentos e praticar coisas horríveis. Eu não tenho vergonha de dizer, sabe por quê? Porque eu já fui assim. Eu já fui assim quando eu era bancário. Greve, vamos derrubar os banqueiros, vamos fazer isso e aquilo. Eu ia para a porta dos bancos, fazia piquete e gritava: melhor salário, derruba o presidente General Figueiredo, vamos jogar ovo em General Figueiredo. Eu fiz isso quando ele veio inaugurar o Banco Econômico. Bora botar para quebrar, a sociedade precisa melhorar. E olha que eu era espírita e era liderança da juventude espírita naquela época, mas eu era espírita, mas eu tinha uma visão socialista espírita. Até que um dia, Anderson, a gente não falou aqui do que os espíritos estão constantemente interferindo em nossas vidas, não é isso? Até que um dia, lembra da época da TV Manchete? A TV Manchete ia cobrir, não é da sua época não, Anderson, anos 80. A TV Manchete, eu era um jovem de 17 anos, já fazia palestra, já era conhecido no movimento espírita, e eu tinha medo dos meus amigos espíritas me ver. O que é que eu fazia dentro do centro espírita? Eu era santo, mas lá fora do centro espírita eu era um diabo. Eu usava 2 máscaras, não é isso que a gente usa? 2 máscaras, não é isso, Macedo? Então a TV Manchete correu atrás de mim para me entrevistar e eu caí fora. E aí quando eu cheguei, tempos depois, em uma reunião mediúnica no centro espírita Humberto de Campos, todo mundo sério, e eu estava sério, um espírito se manifestou e disse assim: meu filho, qual dos 2 senhores você quer seguir? A Deus ou a Mamon? E solicitando a presença dos mentores e amigos espirituais, nós socorremos os enfermos, os estropiados, os criminosos, os viciosos, os dirigentes de todas as nações, aos irmãos caminheiros, aos colegas aqui presentes. Unifique todas as nações, que o Espiritismo seja a luz e esperança, o coração de cada um presente, e aqueles que necessitam o procurem. O Senhor me dá com o Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Meu querido irmão Anderson, muito obrigado. Gratidão Obrigado a todos. Você, James. Ok, Anderson. Gratidão, meu amigo. Boa noite a todos. A todos vocês. Tenham um excelente final de semana. Ô, Joelma. Prazer, Joelma. Prazer. Espero que tenha gostado do estudo. Sim, com certeza. Todos. Todos são acolhidos neste grupo, ninguém vai ser expulso, ninguém aqui é joio, todo mundo aqui é trigo, é um trigo que está multiplicando as luzes do Evangelho de Jesus. Eu gravei, só que aí eu vou ter que editar para colocar aí no programa, e que todos sejam acolhidos pela divina presença do Criador. Seja bem-vindo, Joel. Muita paz.